Primeiramente, eu queria desejar um bom dia a todos. Nós iremos falar sobre Jean-Jacques Rousseau. O nosso grupo é composto por essas pessoas que vocês podem visualizar na tela. E é isso. Uma boa apresentação a todos. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Suas ideias influenciaram bastante a Revolução Francesa. Em sua obra mais importante, O Contrato Social, desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Rousseau nasceu em 26 de junho de 1712 na Genebra, a atual Suíça, embora muitos pensem que ele foi um filósofo francês, mas na verdade era genebrino. Ele se estabelece em Paris em 1741, onde ele estreita laços de amizade com os iluministas da época. Ele era considerado iluminista, mas também anti-iluminista, devido a algumas críticas que ele fazia ao pessoal do iluminismo. Em 1750 ele rompe com esse pessoal, principalmente ali o pessoal da enciclopédia, porque ele diverge formalmente o modo como essas pessoas encaravam a noção de progresso. Um fato da vida de Rousseau, que talvez nem todos conheçam, é contado por Anthony Kenny em seu livro O Despertar da Filosofia Moderna, na página 118, que diz o seguinte: Rousseau exibiu seu desprezo pela convenção social de uma maneira prática, mantendo uma relação com uma lavadeira, Thérèse Lavasseur. Com ela teve 5 filhos, os quais abandonou um após o outro em um asilo de enjeitados, e muita gente utiliza esse fato da vida de Rousseau para acusá-lo de hipocrisia, por ter uma obra que defende a educação da criança de modo integral. Para finalizar sua biografia, Jean-Jacques Rousseau faleceu em Hémenonville, localizada na França, no dia 2 de julho de 1778, aos seus 66 anos. Olá, bom dia. Meu nome é Louise Camille e eu vou falar um pouco sobre o Contrato Social. O Contrato Social é uma obra do escritor suíço Jean-Jacques Rousseau. Nesta obra, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere muito das de Hobbes e Locke. Para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade uma instituição regida pela política, a culpada pela degeneração dele. O contrato social para Rousseau é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade e só então um Estado. O contrato social é considerado uma das obras fundamentais da filosofia política. Rousseau parte do pressuposto de que é impossível retornar ao estado de natureza. O homem em estado de natureza participa de uma condição sem lei nem moralidade. Só um contrato com seus semelhantes oferece as bases legítimas para uma vida em sociedade. É preciso, então, criar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa do uso da força. Longe de ser um pacto de submissão, o contrato social é um pacto de associação entre os homens. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Lohane e eu vou falar um pouco sobre a política para Rousseau. Então, a visão de Rousseau em relação à política é extremamente complexa. E só para termos uma noção da complexidade disso, basta mencionar que ele influenciou basicamente todo o espectro moderno. Inspirou os anarquistas, os marxistas, socialistas, fascistas, basicamente todo mundo e por algum caminho até mesmo o liberalismo político. O Rousseau não era como Santo Agostinho, contra a política em si. Ele não achava que a luta pelo poder, a necessidade de juntar os interesses, fossem mal, mas acreditava que na sociedade do seu tempo, ou seja, a sociedade europeia, o indivíduo vivia sob um domínio de convenções e de mentalidades infinitas que o tornavam essencialmente infeliz. E é por esse pensamento que entraremos em estado de natureza, estado civil e posteriormente a vontade geral. Para Rousseau, a concepção de Locke do homem em estado de natureza, aquele que antes da sociedade ser instituída era extremamente competitivo, extremamente egoísta, opressor, na verdade seria o homem já na sociedade pós-estado de natureza. Portanto, ele defendia que o homem pré-sociedade não teria o porquê ter essas características. Em um trecho do livro Discurso para as Ciências, de Rousseau, podemos destacar a seguinte frase: os selvagens não são precisamente maus, porque não sabem o que seja ser bom.
não é aumento de luzes nem um freio de leis que lhes impede de fazer o mal, mas a calma das paixões e a ignorância do vício. Ou seja, eles não têm essa noção do que possa ser mal ou bom. Ele defende que o homem para a sociedade tem essas duas características, a calma das paixões e a ignorância do vício, porque as paixões excitadas e o conhecimento do vício só vem quando a gente está em sociedade. Vocês notaram que o estado de natureza para Hobbes era um estado de guerra de todos contra todos, e para Rousseau era o contrário. No estado de natureza não existe guerras, porque não existe laços, portanto, não há necessidade dos semelhantes, porque não há nenhum desejo de incomodá-los, visto que ele defendia que o estado de natureza não há propriedades, que para Hobbes era uma das causas para o estado de guerra acontecer. Então, em contexto geral, podemos até dizer que o homem para Rousseau era o oposto do homem para Hobbes. Bom dia, meu nome é Luana Barros Diniz. Vou falar sobre a vontade geral segundo Rousseau. Rousseau preconizava a democracia direta ou participativa, mantida por meio de assembleias frequentes de todos os cidadãos. Também distinguia dois tipos de participação na comunidade. Enquanto faz a lei, o indivíduo é cidadão, mas é súdito enquanto a obedecer e a ela se submete. A vontade geral não deve ser entendida como a vontade da maioria, porque a somatória dos interesses particulares pode ser egoísta e não atender ao bem comum. O que caracteriza, portanto, a vontade geral é a disposição de legislar não como pessoa privada, mas como pessoa pública. De fato, muitas vezes, o que defendia a pessoa privada pode ser prejudicial ao coletivo. Por isso, a vontade geral não se confunde com a vontade de todos. Bom dia, meu nome é Lurien e vou falar um pouco sobre desigualdade entre os homens, de Rousseau. Ele destacava duas grandes desigualdades a serem pontuadas e uma delas seria a desigualdade física ou natural. Para explicar melhor, nós podemos usar o fato da altura. Se eu sou mais alto que você, a princípio isso não causará infelicidade em nenhum de nós dois, porque essa é uma desigualdade que nós não escolhemos, ela é natural, né? E normalmente nenhum ser humano nasce tendo vergonha de si. A gente passa a ter essa vergonha por um fator que é social. A desigualdade física em si não nos causa infelicidade. A segunda é a desigualdade social ou política, que é criticada por Rousseau. Diferente da física, essa nos causa infelicidade. Mas como que ela funciona? Então, basicamente, é a questão de quem manda e quem obedece, quem tem e quem não tem e afins. Podemos ver isso na história. Grande parte da história do mundo se dá em guerras, revoltas e revoluções. Boa parte delas é por poder, posses ou posses materiais. E era isso que Rousseau criticava.